Dile no aparapaya, gandua dile moço, sanque ataramushima. Uma coisa que o Jassanã está falando aqui é muito importante. Eu sou de uma época que as pessoas se preocupavam com um pouco da política dentro dos terreiros de Candomblé. Isso foi se perdendo ao longo dos anos. As nossas abás, como minha avó Aninha, minha mãe Aninha, minha tia Macite, a Puquéria, elas se preocuparam em trazer as pessoas da sociedade que tinham alguma coisa para fazer e falar dentro da sociedade, para dentro dos terreiros, dando a essas pessoas postos. Daí foram se criado o grupo de Obás e o Aramefá de Oxóssi, eram pessoas da sociedade. Por quê? Não existe nenhuma religião na história do mundo que se criou sem política. A única que se mantém até hoje é o Candomblé no Brasil. Em Nigéria, a política lá é rígida e dura. A sociedade religiosa lá, ela tem um poder político muito influenciado, mas não de decisões para governar o país, mas politicamente sim. Se todo mundo hoje está com problema com crivela, né? Mas eu sou uma pessoa muito objetiva e muito franca. O culpado do crivela estar lá somos nós. Porque todo mundo, eu conheço pessoas que votou no crivela, não votou no fulano porque era maconha, não votou pro fulano por causa disso, mas deixou de votar, foi pro crivela. E hoje, num passado meu aí, o Edir Macedo, ele não quer ser o rei, ele quer ser o amigo do rei. Um goberi do Couto e Silva do passado, quem é da época da Revolução. Então, ele tem um dizer dentro da Bíblia que é o seguinte: feliz da nação que Jesus é seu governante. E é isso que ele quer fazer no Brasil. E mais uma coisa, o maior problema do Edir Macedo não é o Candomblé. O Candomblé para ele é insignificante, mas é a Igreja Católica. É onde ele bate de frente ainda e encontra resistência com a Igreja Católica. Mas, se nós, eu falo nós, no geral, não se preocupar com a parte política, não falo políticas públicas, sociais, não, política mesmo, né? Nós vamos dormir de um jeito e acordar de outro. O Brasil não tem nada na Constituição que diz que é laico. Nós vivemos sobre regime laico. É uma diferença muito grande. E Constituição, todo mundo sabe, se criar um plebiscito e for aprovado pelo povo, estará incluído ali na Constituição que só vai existir ou uma religião ou duas, no qual será praticado nesse país, como outros países na Europa, fora do Brasil, são praticados. Temos que pensar muito nisso, muito. Não vai acontecer, é igual o problema do seguro. Eu não faço seguro que não vai acontecer comigo. Quando acontece, por que eu não fiz o seguro? Então tem que se pensar muito, refletir bastante. Eu não quero saber se o Juliano, que é meu irmão, ele é angoleiro. Eu quero saber que ele cultua inquice somente de uma forma diferente, mas comunga da mesma ideia. Ou o Jassanã, que é do Jeje, comunga-se da mesma ideia, né? Eu não tenho que ter o pessoal de Ifá se comunga também da mesma ideia. São filosofias, né? Ifá é uma filosofia de vida. Todo mundo pensa que Ifá é religião. Ele não é religião, é uma filosofia no qual você se apura ali e vai se melhorando cada vez mais. Então, se a gente não procurar união nesse momento que está se passando, talvez isso tudo que esteja acontecendo é uma prova de orixá para saber até onde vai a fé, porque fé eu não tenho. Quem tem sua fé é problema de cada um. Eu não tenho, eu sou convicto. Convicção não se abala, a fé abala. Tem pessoas que falam assim: meu filho morreu, o orixá não estava ali. Não existe isso.
ou se você inicia para orixá, é por outros motivos, não para ficar rico, não para mudar de vida, não é isso. Então foi incutido na cabeça das pessoas inúmeras situações que não é verdade. Então vamos procurar propagar, mas fazer a propaganda de boca em boca. Se a pessoa tiver alguma coisa, né, que o fulano é o candidato, vamos estudar o candidato. O Brasil é muito fraco em política, principalmente o brasileiro não sabe votar diretamente. As pessoas, o próprio Candomblé que votou no Crivella por um motivo qualquer. Hoje a pessoa se vende por um tijolo, por uma cesta básica, alguma coisa. Mas ele não está vendendo só isso, né? Ele está vendendo tudo. Ele está vendendo a liberdade dele, a expressão religiosa e, acima de tudo, ele está vendendo também do irmão dele que está do lado. Então, se a gente não pensar, se analisar realmente, eu não sou político, não tenho nada a ver, mas pelo menos as pessoas tentarem ouvir, falar sobre essas situações, porque qualquer gancho serve para a sociedade. A sociedade é hipócrita, muito. Né? Todo mundo, qual é a sua religião? Eu sou católico, apostólico, romano. Mas aí lá na sexta-feira, ele vai lá botar a continha dele branca, a roupinha branca. Aí, não, isso aqui não, porque eu estou fazendo um curso de medicina, né? Ou alguma outra, inventa alguma coisa qualquer, mas ele não assume a religiosidade dele. Isso aqui já tem mais ou menos uns 45 anos que eu uso isso aqui. Nunca mudei. Eu tenho mais tempo de confirmado. Mas aqui que eu uso é uns 45. Então, eu acho que se você tiver vergonha da religião que você professa, o que você está fazendo nela? Né? O censo está aí, para todo mundo dizer, olha, eu sou candomblecista. Não, qual é a sua religião? Eu sou católico. Não sou praticante, mas sou católico. É vergonhoso. Hoje, nossa religião, vocês vão ver aqui, não precisa pedir nada emprestado a ninguém. Nós temos ritual de nascimento, batismo, como Ojadê, o Aberim Yaô, que é o casamento, e o ritual fúnebre, que é o Axixê. Então eu não preciso pedir nada emprestado a religião nenhuma. E outra coisa importantíssima, todos os 3 rituais, muito bonitos, todos os 3 rituais, tudo dentro de uma coerência, porque Candomblé é coerência, é lógica, é matemática. Jogo de buzo não é fala buzinho, não. É matemática. O que cai ali você tem que saber conjugar e dessa numerologia você recitar aquilo que é necessário. A intuição é boa? É. Mas no inferno está assim de gente que tinha intuição boa. Está tudo lá embaixo ou lá em cima. Tem que pegar a intuição e associar ao estudo, à lógica e à coerência. Eu acho que eu vou fazer isso assim. Achar é muito complicado. Será que o médico, na hora que ele vai abrir a pessoa, ele vai, acho que eu não vou fazer isso não, vou fazer aqui. O cara estava operando, já teve caso no SUS aí, o cara estava com problema no braço direito, arrancaram o esquerdo. Ele continuou sem o esquerdo e com o braço lá. Foi um achismo, né? Então, vamos pensar bem direitinho, vamos analisar. Há um passado não tão atrás, a coisa era mais harmoniosa, tinha uma coisa mais gostosa de você falar, de você lidar. Hoje as pessoas vão às vezes na casa do outro, mas não com a finalidade de ver orixá ou bater palma, não. Eles vão para desfrutar aquilo que vai ser servido e sair dali para falar depois daquilo que não foi servido. Então é um pouco complicado, né? E todo mundo, Candomblé aceita tudo. Não aceita não. As pessoas que impõem as suas vaidades, os seus devaneios em cima daquilo que ele acha que é. Mas não é assim não. Primeiro, Candomblé é uma palavra brasileira, foi colocada aqui no Brasil, né? E é uma palavra que não é iorubana, como tem meu amigo ali, Muigi, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito, da nação da Angola, do axé do bate-folha, do Cupá-Ponsaba. Candomblé, é uma palavra banto, da etnia banto, não é iorubá. Significa local de reza e adoração.
ok? Então, vamos à nossa palestra, que é falar sobre Axexê. Bom, para começar a falar de Axexê, a gente tem que dizer como é que ele foi criado, né? Quem criou? Você se importa de eu falar em pé? Pode? Você se importa? Então tá bom. Eu não sou muito chegado, como eu dou palestra, então eu falo gesticulando, entendeu? Então fica um pouco. Bom, então tá. O Axexê foi criado pelo orixá chamado Oyá. Oyá, ela é oriunda da cidade de Irá, por isso tem esse nome chamado Onira, Senhora de Irá. Não vou entrar em detalhes. Então, ela foi criada por um caçador que chamava Odulessé. Esse caçador, oriundo do povo de Quetu, são os senhores caçadores, né, que vem se comungar com a palavra Oxóssi, né, e daí Odé. Porque Odé é uma palavra que chama caçador, mas polícia é Odé, só que caçador de bandidos, de ladrões. Quando a pessoa fala Odé Ibo, que seja caçador do mato, aí que se fala sobre a parte Oxóssi, que significa o feiticeiro da esquerda. Quando esse caçador morreu, chamava Odulessé, que foi o que criou Oyá, ela ficou muito sentida, muito triste. Então ela juntou todos os pertences daquele homem, seus arcos, flechas, cabaças, suas roupas, e depositou num local. E durante 7 dias e 7 noites, ela ficou cantando e louvando aquele ser que viveu e contando seus fatos, as suas atitudes, aquilo que ele fez, aquilo que ele criou, como ele foi bom, como ele fez isso, como ele fez aquilo. E no final do 7º dia, ela pegou um outro caçador e mandou oferecer um carneiro. Ok? Carneiro é um animal que tem um sangue mais parecido com o sangue do ser humano. E antigamente suas vísceras, tripas, eram feitas uma linha chamada catiguti, que era uma linha que se suturava as pessoas internamente e ela se dissolvia, o próprio corpo acabava de se dissolver. E o animal que tem toda a disposição interna de um ser humano é o porco. E antigamente se estudava a autópsia, né, através do próprio porco, que a disposição dos órgãos internos é a mesma do ser humano. Então, esse caçador ofereceu o carneiro, né, em homenagem, aquela coisa toda, e Olodumare, que é o senhor criador de tudo, se sentiu sensibilizado com aquilo e determinou que daquele dia em diante, todas as pessoas deveriam ter o Axexê para poder ser apresentado no Orum. Mas aí a pessoa pergunta, mas é só para o iniciado? Sim, todos lá são iniciados, já são iniciados de acordo com quando nasce. Eles escolhem as suas etnias, né, suas tribos, e aí eles vão se iniciando normalmente. É normal isso, faz parte da cultura deles fazer essas iniciações. Coisa que, infelizmente, nós não levamos dentro dos terreiros hoje em dia, né? Os terreiros hoje em dia não iniciam mais seus jovens, suas crianças, não colocam as crianças mais dentro da própria comunidade, da sociedade, para ter um aprendizado melhor e dali se tornarem futuros sacerdotes, ogães, até mesmo ogés e outras obrigações sucessivamente. Então ele se sentiu sensibilizado e determinou isso. E daí se deu o nome à palavra Axexê, que vem ser perfeito. Então tudo aquilo foi perfeito, tudo aquilo foi bonito, então se determinou que aquilo se chamaria Axexê. Ou seja, perfeito, completo, bonito. Daí se nasceu esse ritual fúnebre que todas as pessoas, eu digo todas as pessoas iniciadas têm o direito. Eu não vou falar de 3 dias, 7 dias, não.
A obrigação em si, você fala 7 dias, 3 dias, o que você vai cantar na sala. Mas o axexê não é a sala. O axexê é o que se vai fazer a obrigação lá atrás. A sala é um complemento de você mostrar à sociedade, explicar à sociedade daquilo que foi feito. Mas o axexê mesmo é a obrigação fúnebre lá atrás, que tem inúmeras situações totalmente atípicas para cada pessoa. Porque todo mundo aqui tem cabeça, não tem? Mas nenhum tem o igual. Como ninguém tem a impressão digital igual, a íris dos olhos e a fala. Eu posso imitar sua voz, mas se botar um osciloscópio aqui, vai mostrar a vibração, a tonância da minha voz, mesmo parecido ao ouvido do humano, parecido, mas aquele aparelho não vai. São diferentes, tanto é que fechaduras são feitas através da pressão vocal, digital e a íris dos olhos, independente de tudo isso. Mesmo se eu for irmãos gêmeos do outro, interinos, iguais, perfeitos, né? Eu posso até ser iniciado no culto de Orumilá e ter o mesmo Odu, mas eu não vou ter a mesma cabeça, não vou ter a mesma situação, são coisas diferentes. E no axexê também isso é extremamente diferente. Então, o axexê é extremamente importante ser iniciado, ser feito. Porque somente através do axexê e das obrigações o axexê, que são fazer obrigações de Oxu das pessoas, que é extremamente importante tomar o Oxu da pessoa. Se não puder tomar naquele momento, tem obrigações que é feita no axexê, que se faz essa obrigação de tirar o Oxu daquela pessoa. Todos aqui são iniciados? Se não forem, a coisa que eu estou falando é extremamente normal. Eu não estou dizendo como prepara, nem como faz. Eu estou dizendo que se faz. É uma coisa totalmente diferente. E na internet tem até explicações mais profundas hoje em dia. A web está aí para isso. Né? Tem muito sacerdote hoje que é filho de Baba Google, né? E mamãe Net. E daí para frente. Então, começa-se daí. Fazer o preparo, fazer as obrigações, principalmente arriar os santos das pessoas, quando sabe o que acontece, botar os santos no chão, arriar as quartinhas, cobrir, levar para um local especial que é o ibó. Por isso que toda casa de candomblé tem que ter um quarto, um ibó, no mínimo de 3x3. Uma vez eu fui dar comida ao Egum na casa de uma pessoa, quando cheguei lá numa casinha de cachorro, desse tamanhozinho assim. Eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? Né? Mas o certo é uma casa mais ou menos de 3x3, com espaço físico, para que você possa fazer as obrigações ali dentro futuras. Inclusive, para uma obrigação de uma pessoa, quando for entrar, dar comida ancestral daquela pessoa. Porque todo mundo aqui é filho de ancestral. Todo mundo. E o candomblé é ancestral. Culto de Iá, Mussa, Lalé, Egungun, Orixá é ancestral. Não existe nada que seja feito no culto de Lé Orixá, Lé Egum, Iá, qualquer outro culto, inclusive também Orumilá, que não seja ancestral. Então ninguém vai dizer, não, eu não cultuo ancestralidade. Então você não cultua seu avô, sua avó, bisavô, bisavó. Porque o que você carrega aqui dentro, chamado hoje DNA, é fruto daqueles que estavam lá atrás. Porque se não fosse o DNA deles, ou seja, o esperma de um e o óvulo do outro, você não existia. Ninguém aqui existia. Então, quando se fala de axexê, se fala de tudo, se fala de ancestralidade. É o começo, é a base para tudo e para todos. A ancestralidade é o começo, o meio, o fim e o retorno. Não tem só o fim, não. Volta novamente. Então se começa dali, depois a obrigação fúnebre no corpo, na cabeça, e quando se tem condições,
começa-se no mesmo dia a obrigação daquela pessoa que faleceu, se fazendo as obrigações que tem que ser feito. Se tiver um OGE, melhor, que aí você já fica despreocupado, ele vai cuidar daquela parte, perdão. Se não, eu desmistifico algumas coisas, né? Por exemplo, o OGE, só o OGE faz isso. Não, se tiver, ótimo. Mas se tiver uma pessoa capacitada, eu falo capacitada, que sabe começar a abrir, fazer, tal, a pessoa se faz. Mas, se tiver um OGE, é mais a competência dele para que faça aquilo. Geralmente, quando eu vou fazer o axixê, eu peço a um amigo, né, que cante a sala, faça ali a sala, e na hora que eu tiver que entrar, eu entro, faço a obrigação e vou lá para trás fazer o que tem que ser feito, né? Porque a sala é onde você vai tirar o pé, vai cantar uma coisa, vai cantar para fulano, vai cantar para a família, né? Porque tem o que você canta que só o pessoal de sangue dança naquele momento referente àquilo. Depois disso tudo que é feito, obrigado, depois disso, que é essa situação de começar a obrigação, começar a fazer as situações, dar as devidas oferendas a quem é de direito, né? Porque ninguém faz nada dentro do candomblé sem antes falar com que orixá? Um Exu, que é o grande Ogexé, o mensageiro que sai do Aie e vai ao Orum, participar a ancestralidade, participar a senhora que começou isso, né? É a mesma coisa, se você é o fundador numa situação, eu vou fazer aquilo sem comunicar você. Fica um pouco antiético e não é coerente. Então, esses orixás têm que se dar satisfações para que você comunique aquela ancestralidade, que é a ancestralidade daquela pessoa e até a própria sua ancestralidade e a ancestralidade do axé da casa, né? A casa foi fundada por fulano, por exemplo. O Afonjá foi fundado por minha mãe Ania. A Casa Branca, Tia Maci, Tia Puquéria, e assim sucessivamente, né? Iacalá, Iadetá e Anassô, que não eram três, era uma só, mas vamos deixar que é três, porque são postos, viu? Acalá é um posto, Adetá é um posto e Anassô é um posto. 2 da casa de Xangô e outro da casa de Oxalá. Mas a Casa Branca não é axé Oxalá, viu? Lá é axé de Airá. O Oxalá ficou-se famoso, como o Gantuá é axé Iamacê, mas o orixá mais cultuado lá é o Oxóssi. Né? Então, são coisas que às vezes as pessoas, não, eu sou da Casa Branca, porque se é da Casa Branca, pensa que é Oxalá. Não, lá é o Oxalá, é Airá. Entendeu? Então, se fica um pouquinho, né? Tem que se explicar direitinho. Então, se tem que ter essa ancestralidade, tem que se comunicar, né? Vou comunicar a fundadora, minha mãe, minha avó Aninha, hoje vai ter a participação disso, daquilo outro, é obrigação de fulano e tal, obrigação de morte de fulano, e aí se dá as devidas satisfações para que as pessoas possam começar esse ritual que é triste? Não, me perdoem, porque quando a pessoa fala de Iku, né, que é a morte, né, agora Iku não é feminino não, Iku é masculino, viu, e é orixá, mais fiel ao Lodumare, não tem orixá mais fiel ao Lodumare que se chama Iku, sem ele, ninguém aqui era vivo, ninguém, porque ainda estava andando pela terra aí, os dinossauros, homo sapiens e assim sucessivamente. Iku era o orixá responsável de trazer aquela pessoa que chegou o seu momento de tirar do Aie e levar para o Orum. Iku não mata, Iku toca. Alguém já viu a pessoa no leito do hospital doente morrer? Já? Não, melhora primeiro para depois morrer. A pessoa melhora primeiro para depois morrer. Iku não toca ninguém doente. Ele não toca, até melhora a pessoa. Ih, morreu de noite. Porque Iku não toca ninguém com Arum, que é um Ajogum.
Arum é um Ajogum, ele não toca ninguém com Ajogum. Então ele espera a pessoa melhorar, até aquela melhora, aí ele vai lá, a pessoa, foi embora. Desligou. Mas ela vai acordar onde? No Urum, que é o nosso verdadeiro mundo. Mas lá é preciso que ele seja recebido por alguém. Quando nós viemos do Urum para o Aie, existe um portal, e esse portal é tomado conta por pelo orixá chamado Onibodê, que é o responsável por todos aqueles que vêm do Urum para o Aie. Mas não é o responsável quando sai do Aie para o Urum, esse é Iku. Então, se não fosse Iku, ninguém estaria aqui na Terra, nem eu estaria aqui falando para vocês nada disso. Quando a pessoa começa a preparar o axixê, se envolve em muitas situações, aí a pessoa chora, é triste, a tristeza da perda física. Todo mundo chora, é a perda física, mas esquece da espiritualidade, no qual a nossa religião, todos aqueles que são iniciados não morrem. Não morre por quê? Porque nós temos o axixê que vai nos iniciar novamente no Urum. Nós vamos ser recebidos pela nossa ancestralidade lá no Urum. Cada nação, ela tem a sua peculiaridade. Tem caso no Jeje que começa 3 meses, tem Jejes que começa em 7 dias, né? Tem um meu irmão ali que pode falar muito bem quando começa um Tangue ou um Mukondo. Mas são rituais fúnebres. O axixê é mais um ritual. Mas todos eles são específicos para aquela nação na qual a pessoa foi iniciada. Uma vez falaram para mim, Egu não tem bandeira. Tem sim. Me desculpe, mas tem. Se eu sou iniciado no culto da nação Angola, nunca vai ser começar a Xexê Olomojubal. Vai começar dentro da nação na qual ele foi iniciado. Se eu for iniciado no Jeje, não vai começar a Xexê Olomojubal, vai começar dentro daquela nação da qual eu fui iniciado. Então, tem bandeira? Claro que tem. A sua cabeça reconhece o quê? Aquilo que foi cantado para obrigação ou aquilo que é de outra nação, a qual ele não conhece? Não foi participado, não foi dito. E uma coisa, Ori é o que comanda tudo dentro de uma obrigação do axixê. As pessoas se esquecem disso. Ori não morre. Orixá Ori é o primeiro orixá ancestral individual de cada um. Ele não morre, ele volta para a cidade de Alajamó, que é uma cidade espiritual que fica, de acordo com a cultura iorubá, em cima de Ileifé. Uma vez uma pessoa, eu já tive em Alajamó, eu falei, beleza, legal. Não vou falar nada, né? Eu conheceu a Djalá lá, tomou uma com ele, porque ele bebe, né? Por isso, às vezes, como o nosso corpo, ele é extremamente orgânico, né? Toda a composição que existe na Terra, existe no nosso corpo. Sais minerais, potássio, né? Zinco, ferro, fósforo, porque nós somos frutos da Terra. E qual foi o orixá que foi responsável por isso? Foi Iku. Porque quando os orixás, o Olodumare mandou que viesse a terra, a Alalé, para tirar um pedaço dela, para levar, para começar a fazer o ser humano, a moldar, e aí o Batalá, o Olorum dá o sopro da vida, o Em, né? Que é tudo que se faz depois que termina uma obrigação, na cabeça da pessoa, tem que dar o sopro, senão não termina nada. Não começa, não nasce. É mais uma coisa que colocou ali. O axé é passado através das mãos e do hálito. Então não é axé. Então, todo orixá que vinha aqui, Ogum, eu vou lá e arranco. Quando ele meteu o facão na terra, a terra chorou. Ele, ai, desculpe, voltou. Todos eles vieram. Mas Iku não. Iku chegou aqui, ele meteu a mão na terra, a terra, ele não
quero saber, vamos embora. Porque Iku não tem pena. Todo mundo roga o orixá. Não, eu vou rogar o Batalá, que o Batalá é um ser branco, funfum, ele vai deixar todo mundo, ele vai... Mentira! A única coisa que acalma o orixá se chama azeite de dendê, porque é fruto da árvore da ancestralidade. Oxalá não come azeite, então ele não tem pena de nada. Isso é cultura. As pessoas às vezes informam, né, colocando como se fosse o orixá funfum, né, aquela coisa tão paz, branco. Branco é luto. Branco é luto. Né? E obviamente vestimenta é a cor daqueles orixás qual representam aquele clã dos orixás funfum. Então já se começa a daí a mostrar um vínculo de ancestralidade e esse orixá, no qual é importante. Ah, mas você cultua Iku? Não é cultuar Iku, isso aí é um devaneio. Mas quando o axixê começa, toda essa ancestralidade tem que ser participada. Se não participar, vai começar o quê? Tem uns que tocam pote e 2 cabaças, algumas nações. Tem outra que toca 2 potes e 1 cabaça. Tem outros que tocam só a cabaça. Mas isso tem liturgia, viu? Isso não é só porque é bonitinho, não. O Jassanã, do Jeje, a palavra Sihum é pote afinado por água. Concorda? De acordo com a altura da água, ele tem um som mais grave e um som mais agudo. Né? Um tambe e um mucondo, um tambe é feito diferente e um mucondo diferente. Um toca de um jeito, o outro toca do outro. E é da nação Angola. Mas de acordo com a sua etnia, você faz aquilo. Então, se não se começar a obrigação dentro da sua liturgia, né? De todos os seus elementos, daí são pegos, usado folha, né? Que é o primeiro sangue que o orixá leva, é o sangue das folhas, macerado, né? É jeue, como se fala, aí que é lavado, então, preparado, de acordo com a liturgia de cada um, aí se começa, se dá obrigação, se dá os devidos satisfações aqueles orixás ou os inquices que tem que se começar a fazer. Mas a axixê é alegria. Por quê? Porque, como eu falei, as pessoas têm um sentimento da perda física, né? Mas tem que entender que a gente que é iniciado no culto de orixá, a gente não morre. Estamos ali, temos a axixê e retornamos. Aí ficou-se no Brasil aquela coisa do cemitério, né? Lá é coisa de João Caveira, de não sei o que, Maria Caveira, mas isso é a liturgia da Umbanda. No Candomblé, o cemitério, pelo menos para algumas nações, são locais sagrados. Ali são depositados os restos mortais da nossa ancestralidade. Tanto é que tem uma cantiga que diz isso nitidamente. O Ilentulá, a casa do retorno. Então é aquela casa que eu vou voltar. É o segredo. A morte é um segredo. Mas eu vou voltar para a casa do retorno. Eu estou retornando à minha casa. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais nossa religião, não afetando nem fazendo apologia a outras, como a Umbanda, que ali cultua as suas energias e entidades ligadas a Exu, porque o brasileiro, ele gosta daquela coisa do defumador, do charuto, da cachimbada, do toque, do passando a mão no corpo, de tomar a bênção vovô que está sentado no toco, com aquela energia, porque somos brasileiros, não adianta, isso não vai... É a nossa ancestralidade. A maioria do povo do Candomblé, é raro aqueles que nasceram dentro do Candomblé como eu. Mas eu fui para o Candomblé por causa de um preto velho chamado Pai Malaquias. Que ele falou, leva esse moço para o lado de lá, da minha terra, porque ele não pertence aqui. Eu era doente. Eu tinha febre de 42 graus. Minha mãe ficava louca. Aí botava compressa de água gelada, banho não sei o quê.
Aí, esse preto velho pai Malaquias, que era pai de santos da minha avó e de meu avô por parte de pai, é que pegou e falou, e daí meu pai, comentando com um amigo dele na Marinha, falou, eu tenho um amigo meu que é do Candomblé, que não sei o que, daí lá fui eu pro Candomblé, e onde estou até hoje. Não me arrependo, todos os dias eu agradeço a meu Ori por ter me colocado nesse caminho. Então, quando as pessoas falam da perda física, mas tem que entender que na nossa religiosidade, nós temos o mais importante, que é cultuar a nossa ancestralidade. Nós podemos, através de elementos e de folhas e tudo mais, montar, de acordo com cada nação, montar um assentamento que ali tem a representatividade da sua mãe, do seu pai e da sua família aqui na Terra. É o caso do Ibá de Orixá. Todo mundo que é iniciado tem seu Ibá do seu Orixá, não é? Mas ele está ali ou está na sua cabeça? Ele está no ori de cada um. Ali é a representatividade na qual você vai dar a comida, você invoca, tem que ter alguma coisa palpável para a pessoa poder chegar ali e dizer, não, aqui está o Ibá do meu Baluaê, que é o qual, entendeu? Mas o Orixá, ele está dentro de você. Ele está em todos os atos que você pratica, desde que seja ato sexual a qualquer ato idôneo. Ele está ali. Nós temos que se conscientizar e tentar melhorar. Então, você pode arrumar ali, através de uma representatividade daquela ancestralidade aqui na Terra. E você retorna. Né? Aí a pessoa me pergunta, mas se está sentado ali, retorna como? Pelo amor de Deus, vamos ser coerentes. Essa luz que está aqui é a mesma luz que está no vizinho, não é? Que está ali, que está lá. Ela é proveniente de uma fonte, mas ela se ramifica, ela se espalha. Você viveu aqui, nessa década, nessa época, nesse momento, findou-se aqui. Aquela energia volta, mas ela retorna. Mas aquele momento ali que está ali é representatividade daquele fulano. Quem é esse aqui? Fulano de tal que viveu na época tal. Pronto. Aquele ali é fulano que viveu na época tal, mas ele vai voltar no 2037. Não. Cada retorno nosso é um ciclo diferenciado. Mas de acordo com o que eu estudei e aprendi, a gente só volta na família da gente. A gente não volta na família de ninguém. Como tem outros, como Kardec, né, que tem essa filosofia que as pessoas voltam em outras famílias. Não. Eu sou seu amigo. Eu tenho vínculo sanguíneo com você? Não. Agora, se você tiver seu filho casar com minha filha ou assim vice-versa, nós vamos criar um novo laço, que é um novo DNA. E aí a cadeinhazinha vai seguindo. Aí sim, eu posso retornar e você retornar dentro dessa família, porque foi criado um outro vínculo, uma outra situação. Se não, espero rever você numa outra vida novamente, voltarmos a ser amigos novamente, que é essa amizade que se mantém hoje. Então, quando você volta, é um outro ciclo, uma outra situação. Fulano, não vou assentar fulano que... Não é questão de assentar, você tem que saber qual é o caminho, também tem que saber se é para ser ou não ser. Agora, eu fico muito triste quando eu vejo um sacerdote de anos dentro da religião, iniciou inúmeras pessoas dentro da religião. Na hora de morrer, acende uma vela de 7 dias, reza uma missa. Eu não quero axexê, desculpa a expressão, vá para o inferno, que eu não vou. O que ele estava fazendo ali? Ele estava usando só aquilo que ele podia tirar de bom e de proveito para ele. Religiosidade tinha? Não. O que ele passou para os outros? Nada. Que a coisa mais difícil é dentro dos terreiros a pessoa falar sobre Iku, sobre a morte, sobre a Xexê. Eu não quero falar isso não.
A única coisa que você sabe é que nasce para morrer. Quando, onde, como, não sabe. Mas nasce para isso. É o ciclo. Então como é que você não quer falar de uma coisa que vai acontecer? Ah, eu tenho medo de morrer. E que com isso? Vai procurar forças dentro da sua religião. Né? Todo mundo prega aí. Uma vez eu vi um vídeo famoso que ficou na internet, um cara estava no púlpito pregando e tal. Acabou de pregar, sentou na cadeira ali, infarto fulminante, morreu. O pastor, que logo depois foi falar dele, falar a coisa, viu ali que ele morreu, falou: irmãos, vamos orar um hino, nosso irmão acabou de ir para o céu, aleluia, irmão, que é o presunto lá. Todo mundo cantando, aí chegou o SAMU e tal, já estava morto. Se fosse no Candomblé. Coitado daquela casa, hein? Puta, coitado da pessoa. Quer dizer que você não pode morrer no Candomblé. Não, estiver tirando Iaô lá. Não, agora não. Depois do nome. Em casa, aqui não. A Balorexá e Alorexá é velado dentro do terreiro. É velado ali dentro do terreiro. É o nosso lugar sagrado. E Cu é a coisa mais normal do mundo. Então as pessoas têm esse medo de falar, de dizer assim: olha, quando eu morrer, faça assim, assim, assado. O meu axexê se prepara assim, assim, assim. Se faça isso, isso e isso. Porque senão, sabe o que acontece? Eu já vi isso inúmeras vezes. As pessoas ficam igual a barata tonta quando você joga um spray assim. Aí chega aquele papa defunto do Candomblé. Você está com um problema de vumbi. A mão de vumbi. Vumbi é uma palavra da sua nação. Né? Agora me diga agora, mão de vumbi. Me explica isso, pelo amor de Deus, que eu quero entender e não consigo. Como é que você vai tirar a mão de uma pessoa que botou na cabeça? Não, você vai tirar aquela mão. Isso aí é o famoso papa defunto do Candomblé, que é aquele pai de santo que chega lá, está no axexê da pessoa, aí vê os filhos de santo e os carros que eles estão chegando e estão saindo. Aí ele vai dizer: aquele carro ali é bom, filho tem dinheiro. Meu filho, vai lá na casa do seu tio, ou às vezes é o próprio parente, hein? Avô de santo, pai de santo, tio de santo, aí vai lá e, ó, aqui meu filho, vai lá em casa, aí você joga lá, você está com problema. Ori é o orixá mais sugestivo que existe na face da terra, viu, gente? Ori, quando acredita, não tem ninguém que vai dizer o contrário. Ele é sugestivo, ele acredita. É a mesma coisa, isso é provado pela ciência. Se você acredita no médico, ele te dá placebo, 50% da sua doença já acabou. Ori, dentro do psique, né? Meu irmão Juliano está fazendo psicologia, ele está fazendo isso que é bom para ele. O que acontece? Ele absorve aquilo e diz: não, aquilo é verdade. E acabou. Quando você acredita no seu sacerdote, um ovo que ele passar em você, nossa, já estou bem. Mas é isso, isso não é balela, não é conversa, não, isso é a verdade. E isso está dentro de cada setor, de cada casa de Candomblé, de cada situação. Agora, você está aqui, eu peguei esse copo, aí amanhã eu vou falecer, daqui a uns 50 anos, que eu só vou morrer com 100, né? Falta 42 anos. Aí o que acontece? Ó, tem que tirar a mão da Rundeji que estava aí. Mas como? Agora, se você vem falar para mim, ó, você precisa lavar a sua cabeça, participar seu ori, que outra pessoa vai dar comida a ela, aí, ó, parabéns. Mas isso não é assim, não. Isso é lá para frente, caso necessário for, né? Porque tem muitas pessoas que têm a capacidade de sentar na esteira e dar seu próprio bori, a sua cabeça aceita que a sua própria mão seja boa para você. Porque é difícil, se a minha mão é boa para ela, não vai ser boa para mim? Vamos, até eu dou um desconto. Mas fora disso, não. Ah, o vumbi não existe. Vumbi é Egum. Ah, você está com a mão do Egum na cabeça. Pelo amor de Deus.
Aonde seu pai, sua mãe é ruim para você? Carnal. Por que a pessoa tem medo? Ai, meu pai morreu, tá, mas eu não posso fazer nada não, porque de repente o egum dele vem para perto de mim e vai me fazer mal. É muita coisa que se inventaram, falaram, que não tem nada a ver. O axixê é uma das religiões, é um dos ritos mais bonitos, mais corretos, mais limpo de ser praticado. E tem cantigas que é alegria, se bate, se dança, se canta. Tudo aquilo ali. Depois faz as obrigações, se prepara, se faz aquilo, que tem aquele momento às vezes que é um pouco doloroso, quando você faz alguma coisa que é quebrar aqueles vínculos que as pessoas tinham com a terra, porque é essencial. A pessoa que não é tomada Oxum, ela tem problema. O espírito tem problema, porque o Oxum é nada mais nada menos que o elo de ligamento com a pessoa e o orixá aqui no Aie. Se você não desligar essa pessoa disso, a pessoa nunca vai ter caminho para dar continuidade ao seu retorno, né? E daí vai. Agora, quando a pessoa é sacerdote, aí você tem certos preceitos, certas situações em fazer o axixê, ou seja, lá atrás. Quando a suicida tem direito a axixê, todo mundo diz não, tem. Claro que tem. Tem direito e tem obrigação lá atrás para fazer, para que ele não volte a ser suicida. Existe Odu quando a pessoa joga no Ifá, que sai que aquela pessoa tem tendência a suicida ou já foi suicida em outra vida. Aí você, ó que religião linda. Tem condições, através de um oráculo, dizer aquilo que já aconteceu ou que pode vir a acontecer. Né? Não é a mesma coisa que o pastor falou no outro dia, um áudio que correu aí. Esse carro não tá bom para você não. Dê esse carro para a igreja, que esse carro não trabalha para você. Esse carro não tá bom para você. Que dá para ele que Jesus vai te dar outro carro melhor. Ou seja, 40 lugares com motorista particular dirigindo. Ou um agregado, um BRT da vida aí. Dá esse carro para Jesus. Pelo amor de Deus. Né? Então a gente pode ver isso. Todos têm direito ao axixê. Todos. Todos têm direito ao axixê. Então, o axixê não é direito só do sacerdote. Ogã, ajoiês, Quedes. Todos têm direito ao ritual fúnebre. Agora, a quantidade de dias, isso é uma outra situação, uma outra coisa, mas a obrigação em si, todos. Se a pessoa... E a bicu? Falar de abicu é a coisa mais... Nossa! Tantas pessoas nasceram abicu e foram grandes sacerdotes. Tia Menininha foi uma. E vários outros que tem aí. Quando a pessoa fala de abicu é um clã. É uma forma de nascimento, não tem nada mais, não. Mas as pessoas maquiaram como se fossem os demônios na face da terra. E quando se fala em Nossa Senhora, a feiticeira, a bruxa, mas não é a Samanta, né? Que a Samanta é uma bruxinha bonitinha, né? Não, é aquela mulher velha, né? Daquela que botou lá chapeuzinho vermelho para comer. Pelo amor de Deus. Quer uma mitologia de uma coisa, coloca em outra. E a dualidade. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado negativo. Aquele que aflora mais é aquele que você alimenta. Quem alimenta é você. Não é ela que vai vir aqui fazer feitiço. É você que vai lá procurar para fazer. Porque o brasileiro, todos gostam de imediatismo. Cortou um galho em cima de Exu, já tem que ligar o telefone. Olha, fulano bateu com o carro. Esse é bom. Esse é o cara. Aí vai lá, não, bota o nome dele no axixê lá, na boca lá do bicho lá, para matar o cara. Para com isso. Isso não vai levar a nada. Feitiço, pega. Existe. Mas você tem que saber. E outra coisa, quando você parte para um lado, não tenta voltar para o lado de cá, que não volta mais não.
E quando você começa a usar só o lado dos ajuguns, da negatividade, quando não tem mais nada para comer, ela vai começar a comer na sua família. Porque é o preço que se paga. Tem que saber se você está preparado para aceitar esse preço. E quando você morre, as suas obrigações fúnebres é totalmente diferente daquela que teve um outro caminho. Então, o axixi é isso. É você pegar as coisas das pessoas. E outra coisa, eu friso muito isso. Você leva tudo do morto lá, sim. Mas tem que ter a pessoa de credibilidade e confiança para saber o que vai e o que fica. Nem tudo vai. E o que fica, ser distribuído para a sociedade. Para que aquelas pessoas peguem uma peça de roupa ou uma conta, ou às vezes um orixá daquele fica para um irmão para cuidar, se sinta honrado com aquilo. Se sinta feliz. Aí dizer, deixou esse bar de santo para me dar comida? Pelo amor de Deus. É um orixá da representatividade dele vivo aqui na terra, que ele está dando a você. Se sinta honrado, se sinta feliz com aquilo. Eu recebi do meu irmão uma conta, uma roupa dele. Ele me deu uma roupa, não vou usar não. Pega aquela roupa, bota na gaveta, amarra no saco, bota não sei o que, esquece. É uma coisa extremamente absurda, porque as pessoas não conseguem se desvincular do ranço católico que tem. Não conseguem se desvincular daquilo que, querendo ou não, somos fruto ainda do catolicismo. Não precisamos, como eu comecei a falar, de pedir nada emprestado a ninguém. Nada vezes nada. Precisamos sim fazer a nossa religião ser vista como religião. A gente não tem livro. Toda religião tem um livro. Nós não temos. Já começa por aí. E a palavra culto é diário. Todo dia. Todo dia levanto, salvo meu ori. Todo dia eu levanto, despacho a minha porta. Todo dia eu levanto, eu falo com o Exu, falo com o Ogum, falo com o Egungun, com o Egum da minha casa, falo com o Iá, falo com o Musso. Por quê? São cultos que eu pertenço, então eu tenho que todo dia ir lá falar. Eu não saio da minha casa sem antes despachar e falar com esses orixás. É como escovar dente, mudar, lavar. Agora tem gente que não gosta de escovar dente, né? Aí é de cada um. Mas ali eu faço isso. Isso é culto. É diário. Tem pessoas que para abrir um jogo tem que rezar antes. Todo dia de manhã rezar, quando vai jogar, quando vai fazer isso. Isso é culto. Religião é diferente. Candomblé, todos querem entrar para o candomblé, poucos ficam no candomblé e poucos seguem o candomblé. Agora, tudo isso vai depender de quê? De ensinamento, de coerência, que as pessoas possam, os sacerdotes, sacerdotisa, ter as suas conversas dentro do terreiro, explicar o que é ritual fúnebre, o porquê faz, qual é a necessidade de fazer. Eu conheci a falecida Omindareuá, ela tinha a roupa que ia ser enterrada e uma poupança para poder fazer o ritual fúnebre dela. Isso é coerência. Porque a morte vem geralmente na hora que você está desprevenido de tudo. É a fatalidade, está ali. Aí todo mundo, e aí? Não, estava lá, isso em cartório. Ninguém podia tirar, a não ser no caso, com o atestado de óbito dela. Né? E deveria ser empregado, e foi. Tiraram o dinheiro, botaram o dinheiro na obrigação todo, não era pouco não, era uma boa quantia. Ela falou, eu quero que fulano faça, Bertano faça. Ela queria que eu fizesse, mas infelizmente eu estava fora, estava viajando. Aí um irmão meu, Agé Carlos Geraldo, foi, meu pai Bira foi, fizeram as obrigações fúnebres dela e correu, graças a Deus, bem. E aí as pessoas, depois, quando é sacerdotisa, né, e sacerdote, ele tem uma xixi de 7 dias, 1 mês, 3 meses, 6
e 1 ano. Isso é um ciclo. Porque em cada obrigação dessa, há uma preparação. Em cada obrigação dessa, há um porquê de fazer certas coisas. Em cada ciclo desse, é uma preparação para lá na frente, ele se tornar uma coisa chamada Essá. Existe uma coisa chamada Essá, que é totalmente diferente de Babá Egum. Então, toda casa de Candomblé precisa ter um quarto de Essá, precisa ter um quarto de ancestralidade, para que ali você possa fazer a sua parte, suas obrigações fúnebres, tanto para a parte de Axexê, como a parte iniciática de obrigação e tudo mais. Perdão. As pessoas têm, todo mundo entra, como o Jassanã falou muito bem, fazer ebó para isso, ebó para aquilo, se dá seus caminhos. E na parte de ancestralidade, vai para o cemitério? Não, tem nada a ver. Você tem dentro da sua casa um lugar específico para aquilo, para que você possa fazer as obrigações e dar satisfação. Dar satisfação daquilo que tem necessidade de ser feito, que é salvar suas ancestralidades. Isso é bem dito e bem visto no ritual do Ipadê, né? Que ali se fala sobre ancestral, se fala sobre ar, e convida, não é falar não, convida para participar da festa, que naquele dia vai ter festa. Então, o Axexê, na globalização, é isso. É essa necessidade, tem que ser feito, tem que ser explicado, tem que ser dito e tem que ser, com certeza, praticado. Não é portegaste, não é fantasminha voando para lá e para cá, entendeu? Todo mundo que se coloca o pano aqui por cima, porque quando você coloca pano, né? Em alguns axés, o bori se coloca pano aqui, no axexê se coloca pano aqui, porque você está voltando sua ancestralidade. Para isso, a roda do candomblé é dançada anti-horário, para que você retorne ao passado e volte ao tempo e volte aos seus ancestrais. Então, tudo tem um porquê, né? E no axexê, a mesma coisa. Tem hora que você dança 1 a 1, tem cantigas quando você vai louvar outras nações, é de 2 em 2. Tem cantiga que você tem que cantar as 3 primeiras para depois a 4ª você dançar. Você não pode dançar aquelas 3 primeiras. Isso tudo tem uma lógica e um porquê. Quando acaba a cantiga, você tem que salvar. Quando no arremate você canta, já não tem mais a cuia. Quando você está no axexê, nos 7 dias, a cuia está aqui, você faz assim na cuia. Quando você não tem mais a cuia, você vira para a porta e faz assim. Quer dizer, já acabou, você já foi, já não pertence mais. Tudo tem um porquê. Quando o carrego é de Ebicu, tem coisas para se fazer. Quando é sacerdote, sacerdotisa. Por quê? Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua individualidade e aquilo para que veio a Terra. Um motivo de ter vindo. Fiz santo hoje. Tem direito a axexê? Tem. Tem direito. Você é iniciado. Então você vai fazer obrigação lá atrás, vai falar tudo, vai fazer tudo. Canta-se um dia, pronto, tira o carrego, vai, tal. E aí vai. Mas todo mundo, todos aqueles iniciados, seja novo, velho, eles têm direito ao ritual fúnebre, que é o axexê. Ok? Dile no aparapaya, gandu adile moço. Sanque ataramushima, o longo alongueou, dile no aparapaya, invumbi alonguirá.